Olá, quinto ano. Aqui é a professora Vivi e hoje vamos para a nossa aula de língua portuguesa, Ler para Compreender. Vamos utilizar o nosso livro, o Aprender Juntos. Antes de começar a compreensão do texto, é importante que a gente volte um pouquinho lá no texto, O Meu Amigo Pintor, que vocês fizeram a leitura das páginas 80, 81 e 82. Lembram? Muito bem. Então, agora que vocês já relembraram, vamos retomar algumas partes do texto junto com a professora Vivi. Então, para dar início à nossa compreensão, eu trouxe aqui para vocês um trecho do início do texto. Eu quero que vocês prestem atenção que logo depois do título aparece a palavra sexta-feira. Vocês sabem por que aparece essa palavra? Ela aparece porque esse texto se trata de um diário. Ele foi escrito pelo garoto. Então, nesse primeiro trecho, aparece também uma palavrinha que está destacada em verde. Prestem atenção na leitura da professora Vivi. Um dia o meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum com os trabalhos que ele tinha feito em aquarela, tinta a óleo e pastel. Então, o que seria esse pastel? O que vocês acham? Será que é pastel de comer? Será que a obra que o artista fez, ele utilizou aquarela, tinta, óleo e pastel? Pastel de carne, de queijo? Não, né, turminha? Esse pastel aqui tem um significado. É uma técnica de pintura a seco sobre papel ou outras superfícies. Então, quando eu falo que foi feito de tinta, óleo e pastel, significa que ele utilizou uma técnica de pintura. Outro trecho também apresenta uma palavra destacada. O meu amigo mora, quer dizer, morava, no apartamento aqui de cima. Eu ia lá jogar gamão com ele. A gente conversava e ele tinha um relógio de parede que batia hora e meia hora também. Então aparece aqui, destacada em verde, a palavra gamão. Jogar gamão. O que significa gamão? Gamão é um jogo de dados, no qual o objetivo é fazer avançar as pedras sobre um tabuleiro de 2 compartimentos. Então, gamão é um jogo que o menino e o seu amigo pintor costumavam jogar. Acompanhe agora um outro trecho. Mas nessa hora o relógio começou a bater, à beça, porque era meio-dia. O que é bater à beça? A beça quer dizer muitas vezes. Então, mas nessa hora o relógio começou a bater muitas vezes, porque era meio-dia. Muito bem, agora que nós entendemos o significado de algumas palavrinhas, vamos à atividade. Para começar, na número 1, está pedindo: releia este trecho do início do texto. Então vamos lá, acompanhe a leitura com a Pro. Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor. Mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo, é na cor. Então, quando alguém fala que se liga logo, quer dizer o quê? Que ela presta atenção, né? Antes, ele não prestava atenção nesse lance de cores, mas agora ele está ficando igual o seu amigo. Quando ele vê, ele logo presta atenção, ou seja, ele logo se liga. Na letra A, a pergunta é a seguinte: que característica o menino afirma ter nesse trecho? Qual é a característica que antes ele não tinha e agora ele passou a ter, hein, turma? Antes ele não reparava nas cores. Agora, o que está acontecendo com ele? Agora ele está se ligando nas cores, ou seja, ele está reparando. Letra B. Aqui na letra B é só para você refletir.
Em sua opinião, o menino sempre foi assim ou aprendeu isso com o amigo pintor? O que vocês acham? Ele não era assim antes, né, turminha? Ele mesmo falou, né? Eu não sei se eu já nasci desse jeito ou se eu fui ficando assim. Ele não era assim. Ele passou a perceber as cores no momento que ele passou a conviver com o seu amigo pintor. Agora, na número 2, vocês vão reler este trecho, esse outro trecho que fala do relógio. Vamos lá? Mas nessa hora o relógio começou a bater à beça, porque era meio-dia, e se alguém perguntar que cor que tinha a batida, eu respondo correndo, amarela. E ele bateu. No princípio, amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Perceba aqui que na ilustração, ó, o tic-tac começa forte, com amarelo forte, e aos poucos ele vai clareando, clareando. Muito bem. O que vocês vão fazer aqui na letra A? Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Hein, turminha? Por que ele gostava? A resposta vocês vão sublinhar lá no texto, no trecho da história que apresenta essa resposta. Então, a Provivi vai dar uma dica para vocês. Essa resposta está nesse trecho aqui, que fica lá na página 81. Volta lá na página 81 e acha a resposta para essa pergunta e grifa. Por que o menino gostava de ouvir o relógio bater? Agora a letra B. Por que o menino disse que a batida do relógio no princípio era amarela? Então vamos lembrar, turminha. O relógio ele batia e quando ele batia, esse menino relacionava a batida dele, ele lembrava de quem? Ele lembrava do seu amigo. E essa lembrança deixava ele alegre e contente. Então, por isso que no começo a batida do relógio era amarela, porque amarelo representava uma cor feliz, uma cor de alegria, de contentamento. Letra C. No texto, que relação há entre o fato de o relógio perder a corda e o amarelo ir ficando cada vez mais esbranquiçado? Então vamos pensar. Quando o relógio perdia a corda, cada vez mais devagar, ele ia ficando fraquinho, ou seja, ele ia perdendo a alegria. Seria a mesma coisa se ele estivesse perdendo a cor. A sua cor também ficava fraca. Então, conforme o relógio ia perdendo a força, o amarelo também ia ficando esbranquiçado, porque no lugar da alegria estava vindo a tristeza. Turminha, eu sei que esse texto é um pouquinho difícil de entender, mas qualquer dúvida, Provivi está à disposição. E amanhã a gente continua na próxima página. Tchau, tchau e até a próxima aula.